boa noite e bem-vindo ao Noite em Forks, o podcast para quem nunca superou a saga Crepúsculo. Porque, vamos ser sinceros, se você tá aqui, você também nunca saiu de Forks. Hoje eu quero falar de uma das características mais marcantes dos filmes. Se eu te pedir para pensar em Crepúsculo agora, qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Edward, Bella, vampiros brilhando no sol, Jacob, lobos, Lapush, Forks ou aquele filtro azul do primeiro filme? Porque assim, a fotografia da saga é praticamente um personagem à parte. E a gente vai falar aqui sobre uma coisa que muita gente percebe, mas nem sempre entende o porquê. Por que cada filme da saga Crepúsculo tem uma cara tão diferente? Tem ambientações, tem filtros, tem cores tão diferentes. E o mais importante, será que isso foi bagunça ou foi escolha? Porque, olhando com mais atenção, dá pra perceber que nada ali é por acaso. Na verdade, a fotografia da saga acompanha o emocional da Bella. E mais do que isso, ela ajuda a contar a história. Vamos começar ali com o primeiro filme da saga toda, Crepúsculo, lançado em 2008. Não tem como fugir, galera. A gente precisa falar daquele filtro azul maravilhoso. Ele deixa tudo meio frio, acinzentado, uma parada de tô com frio só de olhar pra tela, sabe? E mesmo assim, eu sei que a grande maioria dos fãs adora esse filtro, eu também. E só de você olhar já toca. Só que esse filtro azul, ele não é aleatório. Ele acabou virando identidade. Você olha para um frame do filme e já sabe exatamente o que é, qual é. Não tem confusão. É tipo como se ele tivesse uma assinatura visual, uma marca própria. Mas, além de ser marcante, ele tem uma função muito importante também. A Bella sai de um lugar ensolarado, que era Phoenix, e vai para Forks. Quando ela chega lá, tudo parece estranho, frio, distante, quase sem vida. E o filme traduz isso visualmente pra gente. É como se o mundo tivesse perdido o calor junto com ela. E isso se estende pro Edward também. Ele é frio, pálido, distante, quase como o próprio ambiente. Só que aí tem uma virada muito importante, que é quando a gente conhece a Clareira. Porque quando o Edward leva a Bella pra Clareira, o filme muda de verdade. Aquele azul pesado dá uma trégua e a gente vê cor, vê luz, vê vida. É porque a Bella tá vivendo algo completamente diferente ali. Ali ela não tá deslocada, ela não tá confusa, ela não tá com medo. Ela tá apaixonada. E o filme acompanha isso. O mundo fica mais quente, mais vivo, mais bonito. Ou seja, o filme usa o azul para mostrar o desconforto e usa a cor para mostrar o amor. Agora, já em Lua Nova, a gente tem uma outra paleta de cores. A gente entra agora num marrom. Um marrom que muitas vezes lembra um chocolate, que não, coincidentemente, é a cor do olhar da Bella. A gente tá ali quase no meio da história, a gente tá vendo tudo pelo olhar dela.
eu vou trazer, para contextualizar aqui, um lugar que no primeiro filme era quase mágico. A clareira. Só que ela não é mais a mesma. E isso dá um desconforto meio silencioso. Porque antes ela era cheia de luz, cheia de cor, quase um refúgio emocional. Agora ela tá apagada, sem brilho, sem vida. E isso reflete exatamente o que está acontecendo com a Bella. Ela perdeu o Edward, mas não só isso. Perdeu a Alice, que acabou virando sua melhor amiga. Ela perdeu o sentido da vida. Então, até um lugar que antes representava amor, agora parece vazio. E isso é muito forte. Porque o filme não precisa falar isso. A gente sente. É como se a Clara dissesse que sem ele, nada mais é igual. E uma coisa que eu percebi quando eu revi Lua Nova no cinema foi que na recordação da Bella, quando ela lembra dela com o Edward na clareira, as flores estão muito mais vivas e tem até mais flores do que realmente acontece ali em Crepúsculo. E eu acho isso bem interessante, assim, porque ali a gente consegue perceber um pouco da intensidade da Bella, como as coisas para ela realmente eram maiores, né? A clareira, vocês vão notar aqui ao longo do episódio, que ela traz o emocional da Bella. Então, quando, naquela lembrança, a Bella se lembra de uma clareira mais cheia de flores, mais colorida, é a intensidade do amor dela pelo Edward. Não é só o físico da fotografia, entendeu? Em Eclipse, a gente já entra num outro momento emocional. E eu vou reforçar o que eu já trouxe aqui num episódio. E, claro, é só uma leitura. Mas a Bella não estava dividida entre duas pessoas. O que muda aqui não é indecisão. É estabilidade. Mas uma estabilidade que já começa a apontar para o futuro. Porque Eclipse também funciona como uma transição entre a vida que a Bella tem agora e a vida que ela vai escolher no final. O casamento já começa a existir como ideia, mesmo que ela não esteja empolgada com isso naquele momento. Ele tá ali, rondando as decisões dela, e isso aparece na fotografia. Principalmente na clareira, de novo, porque ela tá de volta. E ela volta extremamente colorida, viva, quase intensa até demais. Só que agora essa cor não é só conforto. Ela também carrega esse momento de transição. A gente percebe isso na primeira cena de Eclipse. A Bella tá segura. O Edward voltou. Tá tudo mais estável. Mas ao mesmo tempo, tem uma sensação de mudança chegando. Não tem mais aquele vazio de lua nova, mas também não tem aquele estranhamento do primeiro filme. Agora tem tranquilidade, mas tem também decisão. É como se tudo tivesse bonito, mas já apontando para um próximo passo. E isso prepara a gente emocionalmente e visualmente para o que vem em Amanhecer. E aí, a gente chega em Amanhecer, tanto parte 1 quanto parte 2, que é onde tudo se fecha. Logo nas primeiras cenas de Amanhecer parte 1, a gente percebe tudo mais colorido. Apesar de ter toda aquela coisa da gravidez da Bella, né, dela passar por tudo aquilo, já tem sim uma outra paleta de cores. E eu acho muito bonito como a saga usa a clareira pela última vez. Porque na cena final, a gente vê ela de novo. Só que agora, ela tá ainda mais viva, mais florida, mais bonita do que nunca. E isso não é só estética de final feliz. É simbólico.
Porque agora, tanto a Bella, tanto o Edward têm aquilo que sempre quiseram. Um amor, uma família, um lar para chamar de seu. Então, a clareira deixa de ser só um lugar bonito e vira um símbolo de pertencimento. Não é mais sobre descobrir aquele mundo. É sobre fazer parte dele. Eu confesso que achar um encerramento para esse episódio foi um pouco mais complicado, porque as fotografias de filmes são aspectos que sempre me pegam muito. É meio que a fotografia que decide se eu vou assistir ou não ao filme. Confesso, é um defeito meu. E a fotografia de Crepúsculo me pegou demais, assim. É uma questão de pertencimento, de reconhecimento. É como se eu sempre tivesse sido ali daquele mundinho de forks, de vampiros e tudo mais. No fim, a fotografia de Crepúsculo faz exatamente isso. Ela transforma sentimento em imagem.